Vamos começar com mais uma história sul-americana e que reforça a ideia de que vivemos a era do absurdo ou do oba-oba, se preferir. No Suriname, o filho do presidente, que tem um cargo de destaque no governo, foi preso por tráfico de drogas e estava armado no momento da prisão com um lança-granadas. E esse não foi o primeiro problema que o Dino teve com a justiça. E o pai, o presidente do país, também tem um passado de violência. Que belos exemplos, né, Galeno, que vem do Suriname. E principalmente, Maria, tudo isso no momento em que todos os olhos do continente... Bem, os olhos do continente estavam voltados para várias coisas, espionagens internacionais, estudando o caso da Síria, mas enfim, para a política regional, uma reunião das mais importantes dos últimos anos. É a reunião da Unasul, a entidade que reúne todos os países independentes da América do Sul. O Suriname é um estado pouco conhecido no Brasil, temos fronteira grande com o Suriname, é a antiga Guiana holandesa, fica ao lado da Guiana inglesa, ao norte do Brasil, e a reunião foi lá. Presidente Dilma estava lá, Presidenta Dilma, a maior parte dos presidentes, chefes de Estado dos países sul-americanos, estão vendo aí Désy Bouterse, que é o presidente do Suriname. Horas antes, Maria, não dias antes, horas antes, cerca de 8 horas antes do início da abertura da reunião, muito aguardada, que foi a reunião que o Paraguai, depois da derrubada do presidente Lugo, polêmica, e que fez com que ele fosse suspenso não apenas da Unasul, mas também do Mercosul, voltou para o Mercosul, inclusive teve uma importante reunião trilateral entre o presidente paraguaio e o presidente venezuelano, com mediação da presidenta Dilma, para reaproximar esses países do Mercosul e da Unasul. Mas ninguém falou de Paraguai, ninguém falou de Venezuela, nem de Brasil. Só se falava do caso familiar, digamos assim, de Bouterse. 8 horas antes da reunião, o seu filho, Dino, seu nome, foi preso no Panamá por tráfico internacional de drogas e também por porte de arma ilegal. E como você bem mencionou, estamos vendo aí Dino, ele não estava com uma pequena pistola, tá, Maria? Ele estava com lança-granadas, um lança-rojão utilizado pelo Exército Brasileiro, por exemplo. Granadas que são... A propulsão delas é por foguete, são armas pesadas, que derrubam helicópteros. Ele estava lá no Panamá, né, munido de suas drogas e do seu armamento. Cerca de 500 toneladas, não era pouco também, ele não é um usuário, 500 toneladas de drogas seriam enviadas para os Estados Unidos. O governo do Panamá, que tem um acordo com o governo dos Estados Unidos, o enviou diretamente para uma prisão federal dos Estados Unidos, em Nova York, onde ele está sendo julgado e condenado a 15 anos de prisão. Já tinha sido condenado, agora está preso. Agora, para esclarecer, esse filho do presidente do Suriname tem realmente um cargo de destaque, tem uma expressão política no país, e não era a primeira vez que ele já se via envolvido com problemas da justiça. E com tráfico de drogas. Ele já foi condenado 2 vezes, Maria. Em 1999, ele já tinha sido condenado pela justiça da Holanda, país com o qual o Suriname tem relações muito próximas até hoje, por ter sido uma ex-colônia. A independência do Suriname é muito recente, já na segunda metade do século passado. Foi julgado e condenado na Holanda, mas jamais capturado. Mas em 2005, ele chegou a ser condenado por tráfico de drogas no próprio Suriname. Ainda assim, o seu pai, que foi eleito presidente em 2010, o colocou como chefe da unidade contra terrorismo do país. Mas o principal agente secreto do país, ele é o chefe dos principais agentes secretos. Esta pessoa que já fora condenada 2 vezes por tráfico internacional de drogas e foi capturado com a mão na massa mais uma vez agora, semana passada. Mas o pai também não é um grande exemplo, assim, né, de paz. O pai também se viu envolvido no passado com muita violência, com golpe de Estado, com a matança de opositores. Ele liderou um golpe de Estado em 1982, foi o ditador do país até 1987, mas a principal acusação que pesa contra Désy Bouterse, o pai do Dino... É engraçado a pessoa se chamar Dino, né? Mas Dino, né? Fica tão simpático. Não quer dizer a mesma coisa em holandês, enfim, que era Dino, dinossauro, né? Não, é outra coisa lá. Mas, enfim, ele foi acusado de ter ordenado, e há inclusive denúncias que ele teria inclusive presenciado a execução de 5 líderes da oposição no momento do golpe, ainda em 1982. O tempo passou, ele ficou afastado da política durante muito tempo, está sendo investigado internacionalmente por tráfico de drogas também, inclusive era procurado pela Interpol, não o filho, o pai mas foi eleito em 2010 presidente, apesar desse passado, e a Interpol retirou o seu pedido de extradição enquanto ele tem imunidade diplomática. Ou seja, é uma família que tem alguns problemas. Hoje, inclusive, o presidente Bouterse falou que, olha, foi uma espécie de sabotagem e que aquilo só foi revelado naquele momento para constrangê-lo e humilhá-lo.